Bem, sei. E também sabe. Quer dizer, todos sabemos que a Diane era uma pessoa e uma artista extraordinária, única e especial. Após a morte da lendária Diane Keaton, Hollywood pareceu silenciar em memória da mulher que definiu toda uma era do cinema romântico. E então, no meio desta onda de tristeza, Keanu Reeves, o homem que sempre fora quieto, como uma suave nota musical, pronunciou-se finalmente. Numa estreia em Nova York, os seus olhos brilharam com uma tristeza evidente ao admitir o que todos suspeitávamos há mais de 20 anos. Ele e Diane amaram-se profundamente, sincera e dolorosamente. As suas palavras soaram como uma confissão tardia, silenciando todo o mundo do cinema. Mais de 20 anos antes, no set de filmagens em 2002, Diane tinha se aberto para ele, falando sobre as feridas causadas por Woody Allen, Warren Beatty e Al Pacino. Ela implorou: Keanu, não deixes que eu me despedace novamente. Por favor, não me abandones. Keanu estava em silêncio, de cabeça baixa, olhos vermelhos. O amor não podia florescer por causa das tragédias da sua vida. A perda da sua filha, ainda por nascer, Ava, a morte de Jennifer Syme num acidente de viação, o falecimento do seu melhor amigo, River Phoenix. Mas Keanu, aprisionado pelo medo, foi-se embora. Agora, sussurrou para a multidão: desculpem-me, deixei-vos em paz e carregarei esta dor para sempre. O que fez Keanu permanecer em silêncio durante 2 décadas? E que segredos ainda esconde esta história? Vamos desvendar a comovente história de amor de Keanu Reeves e Diane Keaton neste vídeo. Num dia de outono de 2002, no radiante platô de filmagens de Alguém Tem Que Ceder, em Los Angeles, Diane Keaton, então com 56 anos, conheceu Keanu Reeves, o ator de 38 anos de cabelo preto como azeite e um sorriso tímido. Estavam a filmar a comédia romântica de Nancy Meyers, onde Keaton interpretava Erica Barry, uma dramaturga espirituosa, e Reeves interpretava Julian Mercer, o jovem médico que a adorava. Ambos ficaram sem jeito durante as cenas de beijo, com Keaton a brincar que beijar Reeves era como beijar o seu próprio filho por causa da diferença de idades de 18 anos entre eles. Mas foi precisamente esta estranheza inicial que criou uma química explosiva no ecrã, fazendo o público rir e sonhar com um romance para lá das câmeras. O filme foi um enorme sucesso, arrecadando mais de 266 milhões de dólares, e os nomes de Diane e Keanu começaram a circular nas fofocas de Hollywood. Pouco depois do lançamento do filme, 2003, começaram a surgir rumores de um peculiar caso amoroso. A imprensa noticiou repetidamente que Reeves, que tinha acabado de terminar um namoro com Lynn Collins, estava interessado em Keaton. Foram vistos juntos em Los Angeles, e chegou a especular-se que Keaton teria visitado a casa de Reeves em Hollywood Hills. Longas conversas telefônicas e jantares privados só alimentaram os rumores. As pessoas comentavam: será que o herói de Matrix se apaixonou mesmo por uma mulher quase 2 décadas mais velha? Em fóruns de mexericos e tabloides, o casal foi apelidado de casal improvável. Uma combinação improvável, mas magnética. No entanto, não houve fotos conjuntas nem confirmações, apenas relatos vagos de fontes internas. Em 2006, Diane Keaton participou no programa da Oprah Winfrey e fez uma revelação surpreendente e bem-humorada. Com um sorriso maroto, declarou: vou casar com o Keanu Reeves. Ele gosta de mulheres mais velhas. O estúdio desatou a rir, mas o comentário dela reacendeu os rumores. Os mídia apoderaram-se do assunto, analisando cada olhar e cada toque no filme em busca de provas. Na sua autobiografia, Then Again, Keaton recordou com carinho as filmagens, afirmando que Algo Tem de Dar era o seu trabalho favorito e elogiando Reeves como gentil e generoso. Mas ela ignorou habilmente os rumores, enfatizando apenas o vínculo profissional entre eles. Reeves, sempre reservado, nunca confirmou nem desmentiu nada. Apenas sorria quando questionado e referia-se a Keaton como uma artista notável. Os rumores acabaram por se dissipar, mas cada vez que se reencontravam, a chama reacendeu-se. Em 2020, nos Oscars, Keaton e Reeves apareceram juntos para apresentar o prêmio de melhor argumento original. De pé, lado a lado, brincando um com o outro e recriando uma cena do filme. Reacenderam de tal forma as especulações que a realizadora Nancy Meyers publicou no Instagram. Talvez eles estejam mesmo juntos. Foi apenas a 18 de outubro de 2025, uma semana após o falecimento de Diane Keaton, que Keanu Reeves se viu perante uma multidão com os olhos pesados de histórias por contar. No dia 11, Diane Keaton, a mulher que um dia lhe conquistara o coração, falecera aos 79 anos, vítima de pneumonia, na sua pequena casa na Califórnia. Perante as câmeras do E! News, Keanu, geralmente tão quieto como uma sombra, abriu finalmente o seu coração, com a voz trêmula, mas sincera.
A Diane era uma pessoa especial, uma artista generosa e mais do que uma colega de elenco. Amávamos-nos verdadeiramente. Todos aqueles rumores antigos não eram apenas sussurros ao vento. A plateia ficou em silêncio, como se o mundo inteiro tivesse acabado de ouvir um segredo enterrado durante mais de 2 décadas. A história de amor entre o herói de Matrix e a rainha da comédia romântica de Annie Hall, como se veio a verificar, não era um conto de fadas de Hollywood. Recuemos até 2002, quando Keanu Reeves, aos 38 anos, entrou no set de filmagens de Alguém Tem de Ceder, com o cabelo escuro despenteado e a alma ainda marcada por uma perda. Diane Williamson, aos 56 anos, chegou como um sopro de vento, inteligente, espirituosa, com um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Conheceram-se em dias de outono em Los Angeles, enquanto a realizadora Nancy Meyers os guiava através de cenas de beijos apaixonados entre o doutor Julian Mercer e a dramaturga Erica Barry. Mas para além dos ecrãs, algo real começou a surgir. Keanu recordou que, certa vez, enquanto bebia café após as filmagens, Diane lhe pegou na mão, com os olhos a brilhar. Keanu, sabias que às vezes o amor chega quando menos se espera? Sorriu timidamente, com o coração acelerado, mas não disse nada. A química entre eles não era apenas representação, era real, e todos no set sentiam isso. Em 2003, quando Alguém Tem de Ceder chegou aos cinemas e arrecadou mais de 266 milhões de dólares, a imprensa fervilhava de comentários sobre este casal improvável. Os relatos afirmavam que Diane tinha visitado a cabana de Keanu em Hollywood Hills, onde passaram horas junto à lareira a conversar sobre arte, vida e sonhos não realizados. Nessa altura, Diane, ousada como sempre, enviou a Keanu cartas manuscritas repletas de versos poéticos sobre viver plenamente o momento presente. Os rumores espalharam-se como fogo em palha seca. Keanu tinha terminado a relação com Lynn Collins para ficar com Diane, que era 18 anos mais velha. Nos forums online, eram chamados de casal impossível. E quando Diane brincou no programa da Oprah Winfrey, 2006, dizendo "Vou casar com o Keanu", ele gosta de mulheres mais velhas. O mundo inteiro ficou alvoroçado. Keanu apenas sorriu levemente, mas, no seu íntimo, as coisas eram muito mais complicadas. A verdade, como Keanu revelou na estreia de 2025, era que eles realmente se apaixonaram profunda e intensamente após o término das filmagens. Longas noites em Los Angeles viam-nos a conduzir pela Pacific Coast Highway. Diane sentada ao seu lado a cantar antigas canções dos Beatles, enquanto Keanu falava sobre os seus passeios de mota para escapar à dor. Sentia-se atraído pela liberdade de Diane, pela forma como vivia sem medo, transformando cada momento numa história memorável. Diane partilhava frequentemente com Keanu os fragmentos de amor que moldaram a sua vida. Keanu, quieto e atento, ouvia cada palavra, os seus dedos entrelaçados nos dela, como se tentasse reter aquele instante. As histórias que Diane contava não eram apenas memórias, eram cicatrizes profundas repletas de dor e esperança, e terminava-as com um apelo. Keanu, o meu coração já foi partido muitas vezes. Se entrares na minha vida, por favor, não me magoes outra vez. Diane começou a sua história com Woody Allen, o seu primeiro amor, que floresceu no final da década de 1960, quando se conheceram na Broadway e voltaram a representar. Sam, Woody era como uma brisa. Keanu, disse ela, com a voz carregada de nostalgia. Era engraçado, brilhante e fazia-me rir até me doer a barriga. Passamos horas no seu minúsculo apartamento em Nova York a falar sobre filmes, sobre Kafka, sobre aquele tipo de loucura que mais ninguém entendia. Mas Diane disse que cedo percebeu que Woody não queria uma família. Amava a liberdade e a arte mais do que qualquer compromisso. Eu queria um lar, alguém para quem voltar, mas o Woody só queria fazer filmes. Não o culpo, mas o meu coração partiu-se quando nos separamos. Ela sorriu tristemente, olhando para Keanu. Alguma vez amou alguém que simplesmente não lhe pertencia? Keanu assentiu, pensando na placa de Jennifer, o seu amor perdido, mas não disse nada. Depois, Diane falou de Warren Beatty, o homem que a conquistou no final dos anos 70. Warren era um sonho. Keanu, bonito, encantador e tão romântico que me senti como se estivesse a viver num dos seus filmes. Conheceram-se através de amigos em comum em Hollywood, mas o amor floresceu verdadeiramente no set de Reds, em 1981, onde interpretou Louise Bryant, uma mulher forte, mas atormentada. Diane recordou que Beatty voou uma vez de Los Angeles para Nova York só para lhe dar a mão durante um voo, porque tinha medo de alturas. Ele fazia me sentir como se eu fosse o centro do universo. Mas Warren, sabe, não conseguia ficar num só lugar. Amava muita gente, tinha muitos sonhos. Ela suspirou, passando os dedos pelos cabelos.
Quando terminamos, eu chorava todas as noites, mas aprendi que não se pode manter um homem assim por muito tempo. São como o vento, belos, mas impossíveis de reter. Mas a história que fez Diane emocionar-se e Keanu apertar-lhe ainda mais a mão foi sobre Al Pacino, o amor mais profundo e doloroso da sua vida. Conheceram-se em 1971, no set de O Padrinho, quando Diane, 25 anos, interpretava Kay Adams e Pacino era o atormentado Michael Corleone. Al era uma tempestade. Keanu, disse ela, com os olhos a brilhar, falava sem parar, ria como uma criança, mas havia uma profunda tristeza nos seus olhos. Amei-o desde o primeiro momento em que o vi. O seu amor floresceu durante as filmagens de O Padrinho Parte 2. Em 1974, e durou entre idas e vindas, 15 anos. Diane contava-lhe as noites em Nova York em que Pacino cozinhava massa e discutiam sobre guiões até tarde da noite. Achava que ele era o homem da minha vida. Eu sonhava com uma família, com filhos, mas o Al tinha medo do casamento. Disse que se sentia como numa gaiola. Ela fez uma pausa, com a voz trêmula. Fiz-lhe um ultimato em 1987, depois de Mar de Amor. Eu disse, casa comigo ou acabou. Ou acabou. Ele escolheu terminar tudo e o meu coração desfez-se. Diane olhou para o oceano. A sua voz tornou-se um sussurro. Não me arrependo de ter adorado o Al, mas gostava de não ter criado tantas expectativas. Cada término faz-me questionar se ainda tenho forças para voltar a amar. Virou-se para Keanu com os olhos cheios de sinceridade. Tu és diferente. Keanu, és bondoso, e vejo em ti um coração que quer amar, mas está coberto de cicatrizes. Só peço que comecemos. Keanu sentiu o peso das palavras dela, mas carregava dentro de si muros demasiado altos para serem escalados. Queria prometer, abraçar Diane e dizer que a protegeria. Mas o medo da perda fê-lo permanecer em silêncio, apenas apertando-lhe a mão com mais força, porque os fantasmas do passado ainda o perseguiam. Antes de o mundo o conhecer como símbolo de calma e solidão, fora um jovem de coração generoso, cheio de esperança por uma pequena e feliz família. Em 1998, Keanu conheceu Jennifer Syme, assistente de produção de David Lynch, na estreia de um filme. Era baixa, morena e tinha um olhar selvagem. Aproximaram-se rapidamente, vivendo dias que pareciam destinados a um final feliz. Em 1999, quando Matrix transformou Keanu numa estrela mundial, Jennifer engravidou. Prepararam com entusiasmo um pequeno quarto para sua primeira filha, uma menina a quem planeavam chamar Ava Archer Syme Reeves. Mas o destino foi cruel. Na véspera de Natal de 1999, quando Jennifer estava grávida de 8 meses, entrou em trabalho de parto prematuro. A bebê Ava nasceu morta, ou seja, morreu durante o parto. Não houve choro, apenas um silêncio gélido na sala de partos. A morte da criança, que nunca chegou a respirar, deixou uma ferida incurável na alma de Keanu. Nunca falou muito sobre isso publicamente, apenas o confidenciou uma vez numa entrevista anos depois. O luto muda de forma, mas nunca acaba. Os dois não conseguiram ultrapassar o choque. Separaram-se poucas semanas após o funeral da filha. Ainda assim, entre eles permanecia um laço silencioso. Um amor sem nome, repleto de ternura e tristeza. Em 2001, aconteceu uma segunda tragédia. Ao amanhecer do dia 2 de abril de 2001, Jennifer conduzia o seu Jeep Grand Cherokee pela Cahuenga Boulevard, em Los Angeles. Depois de sair da festa de uma amiga, não usava cinto de segurança e perdeu o controle, embatendo em 3 carros estacionados. A polícia confirmou que morreu instantaneamente. Medicamentos sujeitos à receita médica e álcool foram encontrados no veículo. Jennifer tinha apenas 28 anos. Alguns amigos próximos disseram que ela estava a caminho de casa para se encontrar com Keanu na manhã seguinte. Tinham conversado ao telefone na noite anterior, planeando voltar a ligar-se após um período separados. Mas esse encontro nunca aconteceu. Keanu recebeu a notícia em choque. Permaneceu em silêncio durante dias. Depois apareceu no funeral, transportando pessoalmente o caixão da mulher que um dia amou, depositando-a ao lado da pequena Ava no cemitério memorial de Westwood Village, na Califórnia. Os meios de comunicação social cobriram o evento com cautela, mas pessoas próximas de Keanu disseram que ele esteve anestesiado durante meses. Amigos próximos recordaram que vivia recluso, conduzindo a sua moto durante horas apenas para escapar ao vazio. Numa rara entrevista à revista Parade, Keanu disse: "Tenho saudades de fazer parte da vida deles e de eles fazerem parte da minha. Imagino como seria o presente se eles estivessem aqui."
Estas palavras não vieram de uma estrela de cinema, mas de um homem que tinha perdido tudo o que a amava. 2 tragédias em 2 anos. A perda de um filho e depois a perda de uma amada. Mudaram Keanu completamente. Nunca se casou, nunca teve filhos. Raramente partilhava detalhes da sua vida privada e escolheu viver humildemente no meio do barulho de Hollywood. As pessoas viam-no frequentemente sentado sozinho em parques ou no metro, por vezes sorrindo levemente para estranhos. Por detrás daquela aparente calma, jaziam as sombras de 1999 e 2001, os anos que lhe roubaram o futuro com que um dia sonhara. Contudo, a partir dessa dor, Keanu aprendeu uma nova maneira de viver. A dor faz parte da vida, mas não tem de o definir. Por isso, quando conheceu Diane, Keanu não pôde prometer nada. Eu disse a Diane, recordou Keanu, com a voz embargada, que não podia deixar o meu coração partir-se outra vez. Eu amava-la, mas tinha medo de que o amor só me levasse a mais perdas. Diane, com o coração aberto, não desistiu facilmente. Numa noite de inverno de 2004, num pequeno restaurante em Santa Mônica, ela ajoelhou-se diante de um Keanu atônito e disse: Keanu, casa comigo. Podemos viver uma vida louca. Não precisa de ser perfeita. Só precisamos de ser nós próprios. Keanu sentiu o coração parar. Queria dizer que sim, pegar-lhe na mão e fugir de toda a dor. A imagem de Jennifer, o seu sorriso e a angústia de perder Ava voltaram em força. Abanou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Diane, não sou suficientemente forte. Você merece alguém que não esteja preso ao passado. Diane sorriu tristemente, levantou-se e sussurrou: És o melhor homem que já conheci. Keanu, mas precisas de aprender a perdoar-te. Havia outro motivo que Keanu só agora se atreve a admitir: a diferença de idades. A Diane era deslumbrante, mas eu sentia-me muito jovem, muito ingênuo em comparação com ela. Disse ao canal E! Notícias em tom sombrio. Ela vivia num mundo para o qual eu não estava preparado. Um mundo de confiança, de histórias já escritas. Eu ainda estava à minha procura. A diferença de 18 anos não incomodava Diane. Mas, para Keanu, parecia uma parede invisível. Temia não conseguir dar-lhe o que ela merecia. Que o amor deles pudesse desvanecer-se com o tempo. Assim, numa manhã tranquila do início de 2005, despediram-se tomando uma chávena de café frio num pequeno café em Venice Beach. Diane abraçou-o com força e sussurrou: Serás sempre alguém especial. Keanu, não se esqueça disso. Após o término, mantivemos uma bonita amizade, embora não se vissem com frequência. Diane continuou a sua vida de espírito livre. Adotou 2 crianças e nunca se casou. Keanu, um andarilho solitário, mergulhou no mundo das motas, do cinema e de discretos atos de caridade. Reencontraram-se nos Oscars de 2020 para apresentar o prêmio de melhor argumento original. Os seus olhos ainda carregavam um vislumbre do passado, uma centelha de IC. A realizadora Nancy Meyers publicou no Instagram: Quem sabe? Talvez eles tenham mesmo namorado. Não ex. Os fãs desenterraram rumores antigos, publicando coisas como: Diane e Keanu namoraram definitivamente. Eu sabia. E a mais bela história de amor esquecida de Hollywood. Quando Diane faleceu, Keanu estava em Nova York a preparar-se para a boa sorte. A notícia atingiu-o como um murro no estômago. Ficou sentado sozinho no quarto de hotel, olhando para a cidade movimentada lá embaixo, recordando os dias em que riam juntos no set de filmagens e as cartas manuscritas de Diane que ainda guardava numa pequena caixa de madeira. Na estreia, acrescentou: Diane ensinou-me que o amor não tem de ser perfeito, apenas sincero. Tenho pena de não ter tido coragem suficiente para trilhar este caminho com ela. Mas sei que algures por aí ela está a sorrir, ainda a cantar músicas dos Beatles. Olhando para trás, para a vida de Keanu Reeves, houve demasiadas tragédias para que um homem possa recuperar completamente. Então, como estão a sua carreira e a sua vida hoje? Estáveis ou apenas a sobreviver? Vamos continuar a explorar juntos. Keanu Charles Reeves nasceu a 7 de setembro de 1964, em Beirute, no Líbano, numa família multicultural. A sua mãe, Patricia Tyler, era uma figurinista inglesa, e o seu pai, Samuel Nowlan Reeves Jr., era um havaiano de ascendência chinesa e portuguesa. Quando Keanu tinha apenas 3 anos, o seu pai abandonou a família, deixando-o a ele e a sua mãe a mudarem-se de um lugar para outro, da Austrália para Nova York, e acabando por se estabelecer em Toronto, no Canadá. A infância de Keanu foi tudo menos tranquila. Sofria de dislexia, frequentou 4 escolas secundárias diferentes e acabou por abandonar os estudos antes de se formar. No entanto, no meio de toda a turbulência, Keanu descobriu o seu amor pelo teatro e pelo cinema, lugares onde sentia que realmente pertencia. A carreira de ator de Keanu Reeves começou com pequenos papéis na televisão canadiana no início dos anos 80.
em 1986. Apareceu no filme desportivo Youngblood como jogador de hóquei, um papel que refletia o seu próprio sonho de infância. A partir daí, Keanu mudou-se para Los Angeles em busca de maiores oportunidades, dando início a uma longa e desafiante jornada na indústria cinematográfica americana. Com o seu estilo encantadoramente desajeitado e inocência natural, tornou-se uma das estrelas em ascensão de Hollywood no final da década de 1980. No início da década de 1990, Keanu provou ser mais do que um ator cômico. Entregou uma interpretação notável em My Own Private Idaho, 1991, um filme de arte sobre dois jovens à deriva, co-protagonizado pelo seu falecido melhor amigo, River Phoenix. No mesmo ano, protagonizou Point Break, um thriller repleto de ação sobre um polícia disfarçado e um gangue de ladrões surfistas, marcando a sua transição para o gênero de ação. Mas foi Speed, 1994, que realmente transformou Keanu numa estrela de primeira grandeza. O seu papel como o polícia Jack Traven, ao lado de Sandra Bullock, trouxe-lhe fama internacional e consolidou a sua imagem como o novo herói de ação de Hollywood. O auge da carreira de Keanu Reeves deu-se com Matrix, em 1999, onde interpretou Neo, o Escolhido, num mundo cibernético inovador. O filme não só revolucionou o cinema de ação com os seus efeitos de câmera lenta, como também transformou Keanu num ícone cultural global. Protagonizou 3 sequelas, consolidando o seu estatuto como uma das figuras mais importantes da ação e da ficção científica. Após Matrix, Keanu explorou vários gêneros, como o drama, O Advogado do Diabo, 1997, o romance, 12 de Novembro, 2001, e o terror, Constantine, 2005, comprovando a sua versatilidade como ator. A década de 2010 marcou o regresso triunfal de Keanu Reeves com a franquia John Wick. 2014, aos 50 e poucos anos, transformou-se num assassino reformado, atraído de volta ao submundo após a morte do seu cão, um último presente da sua falecida esposa. A personagem John Wick, estoico, mas emocionalmente profundo, cativou o público e a crítica, dando início a uma nova saga de ação. A série não só revitalizou a carreira de Keanu após anos de estagnação, como também lhe valeu o título de estrela imortal de Hollywood. Para além de ator, Keanu Reeves é um homem de muitos talentos. Tocou baixo na banda de rock Dogstar, realizou o filme Man of Tai Chi, 2013, e produziu vários filmes independentes. Apesar da sua vasta fortuna, Keanu é famoso pelo seu estilo de vida humilde, sendo frequentemente visto a andar de metro, a jantar sozinho ou a doar a maior parte do seu salário para apoiar equipas de efeitos especiais e duplos. Ele disse um dia: "O dinheiro é a última coisa em que penso. Poderia viver com o que já ganhei durante séculos." Por detrás deste sorriso gentil, esconde-se uma vida repleta de perdas. O seu melhor amigo, River Phoenix, morreu de overdose em 1993. A sua filha e a sua companheira, Jennifer Syme, faleceram tragicamente no início dos anos 2000. Keanu raramente fala sobre estas dores, mas a sua bondade discreta fez dele um símbolo de compaixão no mundo do entretenimento. Os fãs adoram-no não só por ser Neo ou John Wick, mas porque vive como eles, resiliente, sincero e inabalável perante as adversidades. Em contraste com a sua brilhante carreira, a sua vida pessoal é marcada pela solidão e pela tristeza. Mesmo aos 50 anos, Keanu nunca se casou. É extremamente reservado, raramente fala sobre relacionamentos e mantém a sua vida pessoal separada da profissional. Em muitas entrevistas, quando questionado sobre o casamento, Keanu limita-se a sorrir e diz: "Não sou casado." Esta breve resposta reflete a sua essência. Calmo, ponderado e distante do ruído, o amor mais comentado na vida de Keanu foi com Jennifer Syme, a bela assistente de realização que conheceu no final da década de 1990. Em 1999, esperavam a sua primeira filha, Ava Archer Syme Reeves, mas a tragédia atingiu-os quando esta nasceu morta. A perda devastou a relação. Meses depois, Jennifer morreu num acidente de viação em abril de 2001. Keanu Reeves carregou pessoalmente o seu caixão no funeral. Desde então, tem vivido praticamente afastado dos mídia. As pessoas próximas dizem que carrega uma tristeza silenciosa, uma dor profundamente gravada nos olhos e na alma de um homem que suportou demasiado silêncio. Após anos de solidão, Keanu encontrou companhia na artista plástica Alexandra Grant. Os dois eram amigos de longa data e colaboraram em projetos de livros de arte antes de tornarem a sua parceria pública em 2019. A sua relação é tranquila, madura e repleta de respeito mútuo. Embora os rumores afirmem que se casaram em segredo, ambas negaram, dizendo que são felizes sem um rótulo legal.
Alexandra chegou a dizer: ele tem um coração bondoso e belo. É isso que me faz acreditar no amor. Keanu Reeves não tem filhos desde a perda que sofreu em 1999 e nunca adotou. No entanto, muitos dizem que tem laços estreitos com os filhos dos seus amigos e atua frequentemente como padrinho. Embora nunca se tenha tornado pai no sentido tradicional, Keanu é visto como um guardião silencioso, sempre gentil, sempre presente, oferecendo carinho a todos os que o rodeiam. Talvez sejam as feridas profundas do seu passado que o tornaram mais bondoso, mais compreensivo com o amor e a perda. As constantes tragédias transformaram Keanu por completo. Afastou-se das festas glamourosas de Hollywood, vivendo de forma mais tranquila do que nunca. Para o público, Keanu já não é apenas Neo ou John Wick, mas o retrato de um homem moldado pela dor, alguém cujo silêncio fala mais alto do que a fama. Quando questionado sobre a tristeza, disse simplesmente: a dor não desaparece, apenas muda de forma. Esta frase continua a ser uma das suas citações mais sinceras e inesquecíveis, um reflexo da profundidade emocional que a própria vida lhe ensinou. Atualmente, Keanu Reeves é também uma das mais ricas e humildes estrelas de cinema de Hollywood. Em 2025, o seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 380 a 400 milhões de dólares, proveniente principalmente de salários de filmes, direitos de autor e investimentos pessoais. A franquia Matrix, por si só, rendeu-lhe mais de 120 milhões de dólares em participação nos lucros, um valor excepcionalmente raro entre atores. Além disso, filmes como John Wick, Velocidade Máxima, Constantine e O Advogado do Diabo ajudaram-no a manter o seu estatuto de estrela de primeira grandeza durante mais de 3 décadas. No entanto, ao contrário de muitos dos seus colegas igualmente famosos, Keanu opta por viver de forma simples, evitando a ostentação de riqueza ou a extravagância luxuosa. A residência principal de Keanu está localizada em Hollywood Hills, Los Angeles, comprada em 2003 por cerca de 4,6 milhões de dólares e agora avaliada em mais de 8 milhões de dólares. A vila de estilo moderno ocupa mais de 500 metros quadrados, oferecendo vistas panorâmicas da cidade. Concebida com uma estética minimalista e tranquila, reflete na perfeição a sua personalidade serena. Além disso, Keanu é proprietário de um apartamento em Nova York avaliado em cerca de 3 milhões de dólares, que utiliza sobretudo quando trabalha ou participa em eventos na costa leste. Para além do mercado imobiliário, Keanu tem uma grande paixão por motos e é cofundador da Arch Motorcycle Company, que produz motos artesanais de alta qualidade. A sua coleção pessoal inclui modelos raros, como a Ducati 998 Matrix Reloaded Edition, a Norton Commando, a Kawasaki Ninja ZX-10R. Principalmente a Arch KR-GT um modelo desenhado pela sua própria empresa. Possui também alguns supercarros, como o Porsche 911 Carrera e o Bugatti Veyron, embora raramente os exiba em público. Apesar de possuir centenas de milhões de dólares, Keanu desloca-se, janta e viaja frequentemente sozinho, muitas vezes utilizando os transportes públicos. As pessoas ainda o veem sentado tranquilamente num parque ou a oferecer o seu lugar a estranhos no metro. Esta humildade e autenticidade valeram-lhe o carinhoso apelido de o tipo mais cool de Hollywood. Apesar de ter enfrentado inúmeras tragédias, Keanu Reeves manteve sempre um coração bondoso. Doou discretamente milhões de dólares do seu próprio salário a equipas de efeitos visuais e a duplos, aqueles que, na sua opinião, criam a magia dos filmes. Em tempos, comprou motos para a equipa de duplos de Matrix, financiou hospitais de tratamento de cancro, cujos nomes não foram divulgados, e é frequentemente visto a ajudar sem-abrigo em Los Angeles, sem qualquer cobertura midiática. É esta simplicidade, humildade e compaixão que fizeram com que os fãs o considerassem a alma mais bondosa de Hollywood. Apesar de ser bondoso e evitar controvérsias, Keanu Reeves não escapou completamente às mesmas. Em 2022, foi incluído na lista negra da China após participar num concerto de beneficência organizado por uma fundação de apoio ao Tibete. Como resultado, vários dos seus filmes, incluindo Matrix e Velocidade Máxima, foram removidos das principais plataformas de streaming chinesas. No entanto, Keanu não respondeu nem se defendeu. Escolheu o silêncio, um silêncio corajoso que reflete o seu princípio de vida. Nunca submisso, nunca confrontador. Em termos de saúde, mesmo com mais de 60 anos, Keanu mantém uma condição física impressionante.
No entanto, numa entrevista recente, revelou que fraturou a rótula durante as filmagens, descrevendo-a como se tivesse estilhaçado como uma batata frita. A lesão obrigou-o a repousar e a usar uma joelheira durante algum tempo. Hoje, para além da representação, Keanu reuniu-se com a sua banda de rock Dogstar, na qual tocava baixo nos anos 90. Agora, com o fim do percurso de Diane Keaton, Keanu Reeves atreve-se finalmente a falar sobre aquilo que manteve em silêncio durante mais de 2 décadas, que entre eles existiu um amor verdadeiro. Não é um rumor, nem uma jogada de marketing de Hollywood, mas a história de 2 almas perdidas que se encontraram sob as luzes de um set de filmagens. Mesmo depois de todos estes anos, esta história ainda deixa as pessoas sem fôlego. Porque, às vezes, o amor não precisa de um final feliz. Só precisa de ser suficientemente profundo para que o mundo acredite. E você? Adora Keanu Reeves e Diane Keaton, os 2 que nos deram Alguém Tem de Ceder, e cuja história de amor na vida real se revelou ainda mais bonita do que o próprio filme? Partilhe a sua opinião abaixo. E se quiser ouvir mais histórias emocionantes de Hollywood e os segredos por detrás dos holofotes, não se esqueça de se inscrever para que possamos continuar a explorar os próximos capítulos de histórias de amor que existem para lá do ecrã.